Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 2 assassinatos em Igaraçu. Barbeiro assassinado a tiros no estabelecimento do Janga. Violência no Cabo de Santo Agostinho com mais um assassinato registrado. Pintor assassinado a bala no bairro da Mangabeira. Homem invade hamburgueria na Joana Bezerra e mata funcionário a tiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 9 de abril de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 13 assassinatos. 7 homicídios ocorreram no interior e meia dúzia no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 804 assassinatos, sendo 423 no interior e 381 no Grande Recife. E agora vamos saber dos destaques de hoje do Bronca 24 horas, que começa dentro de instantes. Daqui a pouquinho às 7 horas na sua TV Jornal. Bom dia, um abraço para você, Washington Gurgel. Oi, Eliel, bom dia para você, aos ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto, eu chego com o Bronca 24 horas. Hoje destacando aí a confusão entre o deputado Joel da Arpe e o comandante do 6º Batalhão lá em Jaboatão. O deputado queria entrar no batalhão, a informação é que o comandante disse que não e vai para lá, vai para cá, até empurra teve e foi preciso o pessoal do Deixa Disso chegar para separar. A gente vai trazer tudo isso em imagens, vamos mostrar também um acidente impressionante em Paulista. Uma mulher ia atravessando a avenida, esperou 2 carros passarem. Ia atravessando a avenida, não percebeu que vinha uma moto. O motoqueiro bateu em cheio nessa mulher, subiu a calçada e ainda atingiu uma outra pessoa que estava numa calçada. O resultado, 3 pessoas feridas desse acidente. E a gente mostra também mais um assassinato de mototaxista. Pegou uma corrida e depois só foi encontrado morto. 7 em ponto, não esquece, o Bronca 24 horas traz essas e outras notícias na sua TV Jornal SBT, Canal 2. Abraço, Eliel, e ótimo final de semana para todos. Para você também um abraço, bom final de semana. Emanuel Souza, um jovem com 20 anos de idade, foi baleado na rua Camilo de Sá, em Petrolina, no interior do estado, por elementos desconhecidos e morreu no hospital local. José Antônio da Silva, de 31 anos de idade, foi assassinado com a saraivada de balas dentro do próprio veículo, em Jurema, no agreste do estado. O homicídio foi praticado por homens encapuzados que estavam numa caminhonete Hilux de placa não fornecida. Ele, o José Antônio da Silva, estava voltando da padaria, acompanhado de uma sobrinha e de uma cunhada, quando foi assassinado. Carlos Alberto da Silva Ferreira, um jovem com 23 anos de idade, foi assassinado a tiros na própria residência no sítio Pau Ferro, em Bonito, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Carlos Alberto, ele teria envolvimento em um duplo homicídio ocorrido recentemente naquela localidade e pode ter sido vítima de uma vingança. José Deilson de Almeida Ramos, um cidadão de 55 anos de idade e profissão não informada, foi assassinado com tiros de pistolas na rua Bom Jesus, em Jataúba, no interior do estado. Crime praticado por 2 homens em um carro Onix preto de placa não fornecida. Ele tentou sair como vereador nessas eleições últimas e aí não foi eleito. E ontem ele acabou sendo assassinado a bala e a motivação ainda está sendo investigada. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo e o corpo encontrado em um canavial na rua Viviane Ferreira de França, no Engenho Oriental, no bairro Alice Gonçalves, em Xexé, no interior do estado. O que se sabe é que foram 2 homens também desconhecidos que cometeram o crime. José Severino Gomes Borba, conhecido como Vino ou Uga Uga, um rapaz de 36 anos de idade, ex-presidiário, foi assassinado com tiros de espingarda 12 na PS50, na entrada de Xandiamoras, em Glória do Goitá. Crime praticado por homens no carro HB20 preto da Hyundai. A motivação do crime é ainda ignorada. Erasmo Cordeiro da Silva, de 53 anos de idade, mototaxista, conhecido pelo apelido de Dente de Ouro, foi assassinado a bala na Travessa Inocêncio Lima, no bairro do Cruzeiro, em Custódia, no interior do estado.
2 homens numa outra motocicleta cometeram crime cujos motivos são ignorados. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia registra 2 assassinatos em Igaraçu. 2 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em Igaraçu, região metropolitana do Recife. A primeira vítima é Epaminondas Lopes de Moura, tinha 43 anos de idade. Foi morto a golpes de faca peixeira no loteamento Encantos, em Cruz de Rebouças, durante um barulho numa bebedeira. O colega de copo matou ele a facadas, tomou destino ignorado. O corpo de Epaminondas Lopes de Moura foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A outra vítima foi um mototaxista, Leandro Vasconcelos da Silva, 34 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros e o corpo encontrado na rua José Barbosa, no loteamento Bonfim, lá em Igaraçu. De acordo com informações, ele havia pego uma corrida e foi assassinado, provavelmente pelo cliente, e o que o suspeito teria roubado a moto dele. Essa é a linha de investigação da polícia. Latrocínio, o roubo seguido de morte. O corpo de Leandro Vasconcelos da Silva também foi encaminhado ao IML. Um ônibus da empresa Caxangá, que fazia linha Teixambá Getúlio Vargas, foi assaltado na Avenida Nápoles, em Rio Doce, Olinda, por um elemento armado com a faca, que roubou dinheiro do motorista e também dinheiro da renda do coletivo. Vitor Manuel dos Santos, residente em Petrolina, ele foi baleado na Rua 6, no bairro Mandacaru 2, naquela cidade. Crime praticado por um tal de Galeguinho, que mora no bairro Terra do Sul, e está foragido. A vítima foi socorrida no hospital local. Violência no Cabo de Santo Agostinho, com mais um assassinato registrado. Barbeiro assassinado a tiros no estabelecimento no Janga. Pintor assassinado a bala no bairro da Mangabeira. Homem invade hamburgueria na Jona Bezerra e mata funcionário a tiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades em benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Olha, minha gente, a comunidade de Jardim Paulista está fazendo um apelo aí ao Grande Recife Consórcio sobre a questão de que só existe um ônibus da empresa Itamaracá rodando na linha, e aí a população está prejudicada. E na rua José Maurício, em Pau Amarelo, os moradores reclamam que a coleta do lixo não está passando lá há cerca de uma semana, e a coisa tá feia, tá suja demais. Ligados com a gente aqui na Jornal, os motoristas de ônibus Marcílio do carro 851 da linha Parnamirim Macaxeira e Maxi do carro 607 da linha Sítio dos Pintos. Pedro Bala, Boni da Banca e a turma no posto de saúde ao lado da Igreja São Sebastião, na rua Senador Milton Campos, no Vasco da Gama, todos ligados com a gente na Jornal. No IPCEP estão Jean Carlos da Eletrônica, Flávia, que são vizinhos de Gilson Vacaloura do IML, Saulo Holanda mora em Peixinhos, Olinda, Capilé mora no Caetés 1, a esposa dele é Cristina Tina do Cremosinho, da rua Maria Malha, no bairro da Macaxeira. O comissário José Vicente Carlos Neto
Ele é lotado na delegacia de Paulista, está ouvindo a gente. Em Taubaté, no estado de São Paulo, Edson Tenório, que é primo de Rona, que mora na rua Ana, no Buriti. Na Mangueira estão lá Fred, motorista, e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. O comissário Marcos Pereira, ex-aluno da escola Clotilde de Oliveira. Ele é diretor do Campal, cujo presidente é o comissário Paiva, e também um dos diretores é o Luiz Carlos Tatu. Todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Um grave acidente aconteceu na BR-423 em Cachoeirinha, no Agreste do Estado, onde um caminhão desgovernado, ele invadiu a faixa contrária, bateu em um ônibus da Prefeitura de Garanhuns, bateu em uma van e em seguida numa ambulância da Prefeitura de Terezinha. O motorista da ambulância teve o braço amputado e foi socorrido. Uma mulher que viajava na ambulância morreu a caminho do hospital. E uma outra mulher que também viajava na ambulância ficou ferida e gravemente ferida e foi socorrida. O elemento Ediel Nobre, ele foi preso na cidade de Cortês. Eliel Nobre da Silva, 42 anos, foi preso na cidade de Cortês, suspeito de ajudar a enterrar em Cova Rasa, no engenho Boa Sorte, em Água Preta, o corpo de um rapaz identificado apenas como Cabelinho, que teria sido morto a facadas por um tal de Wellington e o pai de Wellington. Daí o Eliel teria ajudado os criminosos a levar o cadáver em um carro de mão e ocultar o corpo no engenho. Ele foi encaminhado à delegacia e foi autuado em flagrante. Uma garota morreu engasgada durante o almoço na terceira travessa rodopiano Florense, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste do Estado. A Alessandra Beatriz Pereira da Silva tinha 5 aninhos. Ela ainda foi levada para a policlínica de lá do bairro do Salgado, mas já chegou sem vida e o corpo foi removido para o IML. Uma menina de 8 anos morreu atropelada por um caminhão na Avenida José Celestino da Silva, no bairro Santana, em Vitória de Santo Antão. Maria Heloísa da Costa Silva estava na garupa de uma motocicleta pilotada pela mãe dela, Geisiane, quando as duas foram atingidas. A mãe ficou ferida e ela morreu e o corpo foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Tem mais gente ligada com a gente aqui na Jornal. Laiana da Esmaltaria, no Jangaim Paulista. Os funcionários do Mercadinho da Família, no Alto Zero Pinho. Pedro Aru, açougueiro, o gerente é Edson Batoré e o dono é Flávio, esposo da Major Aline da Ciaturo de Olinda. No terminal de Pau Amarelo, Nelson, que trabalhou na SDS, está ligado com a gente. Ele que é amigo de Marcel do Caetés 1 e a mãe do Nelson, dona Marisete, no Jardim Brasil 2. Tem também a titia dele ligada com a gente. No Correio Ginipapo estão lá Léo do Bar, Touro, presidente do Vampiro, vice é Serpa, Craúna, Zenon, o irmão dele menino, Joãozinho, Ivan, o nosso primo Sargento PM, Fernando, Vado Lobo Solitário do Bar, e na Rua Popular a Nenete e os filhos André e Henrique, a turma do Independente da Campina do Barreto, inclusive Sargento Léo e Heriberto do Ouro, os funcionários de Moreira Modas, no edifício Igaraçu, ali no início da Dantas Barreto, todos ligados com a gente. Na Rua 83, em frente ao Mercadinho Nova Era, no Maranguapião, o comissário Beto Buril, o Buchudinho e o delegado José Isolino Neto, todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Violência no Cabo de Santo Agostinho, com mais um assassinato registrado. A vítima, um rapaz identificado apenas como Bolo, foi assassinado a golpes de facão na Rua do Canal durante uma briga no mercado público na Rua Teixeira de Sá, no Cabo de Santo Agostinho. A vítima estaria com um pedaço de madeira tentando se defender, mas não adiantou. Acabou sendo assassinada a golpes de facão e o corpo encaminhado ao IML. Barbeiro assassinado a tiros no estabelecimento no Janga. Williams Henrique Oliveira da Silva, um jovem com 19 anos de idade, era barbeiro e também um rapaz evangélico, residente na Rua Alpinópolis, do loteamento Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 4h20 da tarde, na Rua Poeta João Neves, transversal com a Manepá, no Jangue, em Paulista. Foi bem no estabelecimento que aconteceu dele, Barbearia Clube do Barba. Um só elemento invadiu o estabelecimento, matou o jovem e depois fugiu em uma Kombi que estava estacionada ao lado da rua. O corpo de Williams Henrique Oliveira da Silva foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Vavá, completando 65 anos. Ele mora no bairro Rosina Labanca, em São Lourenço da Mata. O pai dele é Juruba. E os irmãos Sargentos, Dida e Bichinho. Luiz Nunes Xavier Lula, completando 52 anos, mora na rua Camboriú, no Alto do Eucalipto, Vasco da Gama. A esposa dele é Lígia Martins, os filhos Zeca e Luísa, a cunhada é Jerusa, que é a esposa do comissário Zezinho. As irmãs Cíntia e Cirleide moram no Jardim São Paulo, são filhas do comissário Roberto Jorge. O sargento PM Eduardo Namuribeca, ele está completando 63 anos de idade e 38 anos de casado com a Erivanda. Zezé está completando 92 anos de idade, ele é avó do meu xará Eliel. Pedro Henrique, completando 5 anos, mora na Vila dos Milagres, no Ibura. A mãe dele é Yasmin e os avós Joca Rossi, Zacarias do Brega e Dona Vilma. O ex-jogador de futebol Marcelo, que mora no Planeta dos Macacos, Jardim São Paulo, está aniversariando. Ele que é amigo também ex-jogadores profissionais de futebol, Tião, Miro, Figueroa, Paulo Porco, Nilson, Janilson, Dão e o irmão dele, Jadir, ex-Santa Cruz, que mora no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o subtenente Ailton José da Silva e o sargento Urbano do Nascimento Silva. Um homem que estava com 2 mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídio foi capturado ontem no Alto do Pascoal. Ezequiel Francisco dos Santos, de 28 anos de idade, foi encaminhado à delegacia lá mesmo no Alto. Valdomiro Alves Eloy, de 86 anos de idade, residente no bairro do Fosfato, em Abreu Lima, estava internado no HR, vítima de um acidente, atropelamento, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Agradecendo mais gente ligada aqui na Jornal, na rua Guanambi, esquina com a Bomba do Emetério, estão Carlos Alberto, da produtora virtual, Danda, da Funerária Canaã, Arthur, Gené, Jonathan e Nego B da Josélia, Nininho e Ana em Tijuco, Papo, Goiânia, em frente ao Hospital Getúlio Vargas estão lá, Feitosa da Galeria, Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz, e em Santo Amaro Moura do Mercado das Flores, no Largo do Afonso em Águas Compridas, Claudinha do Fiteiro, Léo da Banca e o nosso amigo Gabriel Divulgador. No Alto do Pascoal, Nino Labaredas, os funcionários da padaria dele do Nino. Em Candeias estão Daniele Caldas, os filhos Tiago e Ana, Daniele, que é a esposa do Dr. Paulo Lima, advogado, filho do radialista Paulo Juruna. Roberto Coração de Leão está no Curado, Cícero do Caldo de Cana no Detran, Caio do Laboratório Óptico, Eduardo do Lanche e a turma da Bodega do Gogó, também Chico da Chácara no Camelódromo, em Afogados, Toda Treinador e o Policial Rodoviário Federal, Josias da Escolinha, todos sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Pintor assassinado a bala no bairro da Mangabeira. Paulo Henrique Santos da Silva, com 43 anos de idade, conhecido como Paulo Pintor, residente na rua Cecília Reis, no Alto José do Pinho. Ele foi assassinado com tiros ontem por volta das 7 horas da noite, tiros principalmente na cabeça, na Rua do Rio, em frente à Travessa Campos Belos, no bairro da Mangabeira, zona norte do Recife. A única informação é que ele seria usuário de maconha. O corpo dele foi encaminhado ao IML. E atenção! Homem invade hamburgueria na Joana Bezerra e mata funcionário a tiros. A vítima, Carlos André de Oliveira Ferreira, tinha 32 anos, morava na rua Porto União, na Vila São Miguel, em Afogados. Ele foi assassinado ontem por volta das 9h15 da noite, com disparos de arma de fogo na rua Ibiporã, na ilha Joana Bezerra, bem pertinho do Colégio Costa Porto, por um elemento desconhecido. Carlos André, ele estava trabalhando na hamburgueria Chefe Alex, quando o criminoso invadiu o local. André achava que seria um assalto, mandou que o cara entrasse. O suspeito disse: não, é tu mesmo que eu quero, e meteu bala nele, fugindo em seguida. Carlos André de Oliveira Ferreira foi levado para a Policlínica Agamenon Magalhães, em Afogados, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A motivação do crime está sendo investigada pela polícia. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.